gente vai entrar um pouco mais na... Boa noite. Vamos entrar na questão da mediunidade, tá? Como que funciona essa questão, né? Como que isso está sendo nas nossas vidas e como que isso já começou a ser contado, enfim, a espiritualidade já começou a trazer esse assunto bem lá atrás no tempo. Assim, começou a ser passado informações sobre essa questão da mediunidade em 2022. E foi um pouco antes, assim, um pouco antes dessa data que eu comecei também a abrir, né, a minha para receber informação deles. Foi nessa época que foi acontecendo um monte de coisa. E aí, quando as coisas estavam começando a se equilibrar, porque já entrando no assunto, né, sempre quando a gente passa ali por essa questão da abertura de mediunidade, num primeiro momento fica meio confuso, fica muita informação, fica muita coisa na mente, até as coisas estabilizarem, entrarem em equilíbrio e ficar aquilo que realmente faz parte de você, né? Porque no meu caso, né, eu acabei desenvolvendo várias mediunidades diferentes ao mesmo tempo, mas depois teve algumas específicas que ficaram no meu campo, assim, que passaram a ser características minhas, que hoje eu já tenho uma maior facilidade para entender, no desenvolvimento disso tudo e tudo mais, né? Só que no início, não. No início foi bem bagunçado. No início foi várias coisas ao mesmo tempo. Eu ficava perdida, eu ficava assim, o que está acontecendo? Foi vários tipos diferentes. Eu me sentia mais ou menos assim, que nem aquele filme lá do X-Men, né? Quando as pessoas lá estão começando a entrar, começando a descobrir que tem poderes, elas ficam assim, meio perdidas no meio daquelas informações, elas ficam sem saber direito como é que faz com aquelas coisas que tá chegando. Então eu me sentia assim no início, porque vinha muita coisa ao mesmo tempo, até chegar no ponto que meio que estabilizou. Aí eu entendi, não, essa é minha nova forma de ser, sabe? É isso que eu tenho que focar, essas as mediunidades que fazem parte da minha vida. E assim, lá no início, né, o que veio muito forte pra mim foi a clarividência e clareaudiência. Foi as duas assim que veio mais forte. E também a mediunidade olfativa, eu acho que é assim que se fala, que é aquela que você acaba sentindo cheiros. Até assim, já como informação, né, no momento que eu acendi a vela aqui para começar, né, que a gente faz uma preparação, né, a espiritualidade da luz se aproxima, e tudo mais, eles entram em contato aqui e tal, eles vêm ancorar nessas informações, e nesse momento eu senti e continuo sentindo até agora cheiro de rosas amarelas no quarto. Eu acredito que é uma mentora já bem conhecida, que já esteve em vários outros momentos comigo na minha vida. A primeira vez que eu senti esse cheiro de rosas amarelas foi no processo com a depressão, lá eu acho que eu tinha 17 anos por aí, não lembro muito bem. Foi a primeira vez, né, quando eu resolvi brigar contra isso, né, e sair daquele processo da depressão. Nessa época eu não tinha mediunidade ainda aberta. Eu até achava que esse cheiro de rosas amarelas era a Virgem Maria, porque na época era essa espiritualidade que eu conhecia. Eu só tinha contato com a igreja católica, não tinha contato com mais nada. A católica e evangélica, né? Então naquele momento eu pensei que era isso, sabe? Aí depois, com o tempo, né, conhecendo o mundo espiritual e ouvindo eles, eu descobri que na verdade era uma outra espiritualidade que estava aqui, né, comigo. Quer dizer, não é que era outra espiritualidade, mas assim, não era uma questão de ser uma santa, entendeu? Não sei nem como é que eu explico isso, mas era uma espiritualidade mentora que estava próxima, mais ou menos assim. Então vamos lá. Isso que eu tô falando pra vocês foi lá em 2017, por aí, foi quando eu tive a depressão. Eu costumo dizer que provavelmente foi o primeiro processo de despertar espiritual que eu passei. E pode acontecer, sabe, gente? A gente pode viver vários processos de despertar espiritual no nosso trajeto. Normalmente é no despertar espiritual que começa a abrir essas mediunidades, tá?
E para mim, e normalmente esses processos de despertar espiritual, eles vêm depois de situações bem loucas assim na vida da gente. No meu caso, a primeira vez foi depressão, né? A segunda vez foi por livre e espontânea pressão espiritual. Eles me jogaram ali no meio de coisas ali, já abriu de uma vez, não teve nenhum trauma, não teve nada que justificasse. Eu acho que é porque chegou a hora mesmo, né? Aí veio de uma vez um monte de informação, tá? E aí tá, isso começou lá no final de 2020, começo de 2021, foi acontecendo um monte de coisa. Em 2022 eu já estava começando a entender com maior facilidade as informações chegando. E em 2022 eu já consegui ouvir eles, e foi nessa época que eles começaram já a falar para mim que todos aqueles processos que estavam acontecendo comigo ia ser geral. Todas as pessoas iam passar por abertura de mediunidade em algum grau. E, gente, isso é fato, é certo. Todo mundo vai passar por isso em algum grau. Pode ter pessoas que estejam não querendo ver o que está acontecendo, mas está acontecendo. Renan, comigo também foi em meio à depressão. Interessante, não é a primeira pessoa que vejo falar. Sim, Renan, às vezes vem depois de um trauma, às vezes é depressão, às vezes é uma crise forte de ansiedade, de pânico. Então, do nada, a pessoa acontece aquilo, né? Ou crises gerais, assim, emocionais, pode vir. Às vezes é depois de um trauma, um acidente, uma morte, sabe? Normalmente se desencadeia o despertar espiritual depois de alguma situação traumática, né? Principalmente esse primeiro despertar. Aí os outros despertares que vão acontecendo no meio do caminho, aí pode ser por outras situações, porque muitas vezes não vai ser só uma vez que a gente vai passar pelo despertar espiritual. Vai liberando situações, né, conforme a gente está pronto para receber aquelas situações, e aos poucos a gente vai abrindo mais coisa, vai chegando mais coisa pra gente, né? Então, a primeira normalmente é um choque, normalmente vem depois de um choque. Eu já ouvi falar de pessoas, até tem uma bem conhecida, né, a Karen, que ela explica que no caso dela foi depois de uma situação de EQM, né, que a pessoa quase passa ali por uma morte, ou passa por uma morte e volta. Aí foi nessa situação que ela passou pelo despertar dela, aí começou a chegar um monte de coisa, sabe? Então, várias situações diferentes, sabe? Pode se vir naquele momento para começar esse processo aí de despertar espiritual, tá? Então, vamos lá. Em 2022 eles me falaram isso, ia chegar um momento onde todas as pessoas, sem exceção, ia passar por isso, é fato, não tinha como fugir. Algumas iam tentar fugir, só que tentar fugir é pior, porque imagina, você vive sua vida aqui no plano físico, normal, vendo as coisas normais no dia a dia, tudo coisas físicas. Abriu o terceiro olho, sem que você quisesse, do nada, abriu. Normalmente não é assim, mas se a pessoa ficar teimando e não quiser cuidar da espiritualidade dela, pode vir acontecer assim, né? Abriu o terceiro olho e você tá numa vibração baixa, você não tá cuidando da sua espiritualidade, a partir do momento que aquele terceiro olho abriu, você vai ver tudo. E muitas vezes não vai ser só coisas bonitinhas que a gente vê, né? Quando você tá com a sua energia mais alinhada, ainda tá de boa, porque você vai conseguir ver mais espiritualidades da luz. Mas se você tiver com a sua energia muito bagunçada e você não tiver um entendimento do que está acontecendo, porque você não buscou saber disso, você não quer saber sobre essas questões, você vai assustar, é perigoso até você ficar louco, sabe? É perigoso endoidar, assim, porque vem um monte de coisa, você começa a ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, e aí você fica perdido, você fica sem saber o que fazer, né? Então, o interessante é a gente já ir buscando o entendimento do que é esse mundo espiritual, o que está acontecendo no mundo, o que é a transição planetária. Antes de qualquer coisa, todas as religiões falam de alguma forma da transição planetária, gente. Até tem outros vídeos, tem vídeo lá no canal onde já foi explicado sobre isso, que todas as religiões falaram
em algum momento na trajetória delas sobre a transição planetária. A própria Bíblia explica os fatos relacionados à transição planetária. Então, assim, é algo que está aí acompanhando a gente há várias vidas. Não é algo anormal, não é algo que a gente não entende. Internamente, a nossa alma sabe o que está acontecendo no mundo agora. Por que teve um terremoto de ontem para hoje. Internamente, nossa alma já está entendendo o que está acontecendo no mundo, sabe? Só que muitas vezes a gente tenta não ver, não saber, enfim. E aí dificulta muito mais, né? Aí, assim, o que eles me falaram foi isso, que lá em 2022 ia chegar um tempo onde todas as pessoas iam abrir de alguma forma, em algum grau, essa mediunidade que comigo estava acontecendo na época. E por isso, não ia ser só eu, mas eu ia ser uma das pessoas que iam passar naquela época pelas coisas, porque quando chegasse o momento de todo mundo ter acesso, né, assim, todo mundo passar por essa abertura de mediunidade, eu ia ser uma das que ia ajudar. Isso eles me falando na época, tá, gente? Ia ajudar aqui na internet de alguma forma mostrar o que para não se assustar, né, que fazia parte dos nossos processos e tudo mais, tá? E aí, na época eu confesso que eu não acreditei, eu pensava que era loucura da minha cabeça, que eu tava ouvindo trem que não, né, como assim? Só pode ser loucura. Só que agora eu vejo cada dia mais se confirmar tudo que eles falaram lá atrás, no passado, tá? Então todo dia é alguma pessoa, alguém diferente falando que tá vendo tal coisa, tá sentindo tal coisa, tá acontecendo tal coisa, não tá entendendo o que é. Aí, né, aos poucos a gente vai explicando aqui, tá? Vamos lá. Para poder a gente entender por que tá todo mundo abrindo mediunidade agora. Bem resumão mesmo. O planeta está passando por uma transição planetária, né? O que é essa transição? O nosso planeta deixa de ser um planeta quarentena, um planeta escola, um planeta de provas e expiações, para passar a ser um planeta de 5D, da quinta dimensão, tá? Resumindo, é isso. Claro que não é só isso, tem muito mais coisa, né? Tem outros vídeos lá no canal onde eu explico mais detalhado cada uma das situações que a gente está vivendo, o que está acontecendo. E o fator mediunidade tem tudo a ver com o projeto que porque é muito detalhe, eu não vou conseguir falar tudo, mas desde o início houve um projeto nesse planeta, né? Esse planeta ele não foi criado de forma aleatória, né? O criador não fez isso aqui à toa, tipo, vamos criar esse planeta lá, deixar esse povo lá e vamos ver o que dá. Não foi assim. Tem todo um porquê, lá nos outros vídeos eu explico, mas resumindo, nós somos parte de fractais de alma que foram criados na época, para auxiliar na época da guerra de Órion. Também tem muita informação na internet sobre essa guerra de Órion, o que é isso, tá? Só que depois que finalizou essa guerra, não sabia onde colocar esses fractais de alma, não sabia o que fazer, né? E aí se entrou com esse projeto da raça adâmica aqui nesse planeta, tá? Foi criado o planeta, foi criado o projeto e deixou que fosse um projeto quarentena, um planeta quarentena, para que esse planeta, assim, as evoluções, aquilo que a gente estivesse vivendo aqui, não trouxesse problema para outros planetas, para outras civilizações, outros seres que existiam, tá? Lembrando que o universo não é só isso aqui, nós não somos os únicos nesse mundo, assim, nesse universo enorme, tem muita coisa, tem outros universos, enfim, bem resumido mesmo. E assim, lá no início, o projeto que deu certo da raça adâmica fazia com que fosse criado seres com 12 hélices de DNA ativas. E esses seres com essas 12 hélices ativas, eles conseguiam entrar em contato com os planos superiores de uma forma muito tranquila. Isso é a mediunidade, tá? Eles conseguiam ouvir os outros planos, eles conseguiam interagir com os outros planos, ouvir, sentir e se comunicar, né, de forma telepática com esses outros planos. Era parte das características dos seres que tinham essas 12 hélices de DNA ativas, tá?
Não só isso, tinha várias outras características. Essa é só, eu só tô resumindo para explicar a questão da mediunidade, mas tem muito mais coisa e também tem um vídeo lá no canal explicando o que é a raça adâmica, tá? E eu tenho o link aqui na bio do TikTok para poder ir lá no canal do YouTube, tá? Ok. Então, esses seres, eles transitavam aqui nessa dimensão, mas eles conseguiam se comunicar de uma forma muito tranquila com as outras dimensões também, tá? Com os outros planos de alma. Então eles conseguiam ouvir, eles conseguiam sentir, eles conseguiam se comunicar de forma telepática. Tudo isso era possível nesse ser, né, nesse projeto adâmico, onde surgiu esse ser com 12 hélices de DNA ativa. Porém, ocorreu muita conturbação, ocorreu guerras, ocorreu manipulações do Melquisedeque que existia na época, e essa raça perfeita acabou se perdendo. E, enfim, os que não foram totalmente perdidos foram tirados do planeta e foram levados para outra dimensão fora daqui, tá? Aí, o que aconteceu? Quem continuava aqui no planeta, eu já tô até contando a história que fala lá no vídeo sobre a raça adâmica, mas bem rapidinho, só para poder vocês entenderem. Quem estava aqui eram os Anunnakis, eles eram responsáveis pelo projeto genético, mas a criação é de Deus, tá, gente? Eles só eram responsáveis pelo projeto genético. E eles foram e criaram um novo ser, tá? Tinha derivações dos seres que eram... como é que eu vou falar? Filhos, netos, enfim, desse ser adâmico, né? Só que assim, esse novo ser, na criação dele, foi exigido que eles não tivessem as 12 hélices de DNA ativa. Era para ter somente 2 hélices ativas, que eram as hélices de sobrevivência, tá? As outras 10 eram para ser excluídas. Só que o responsável pela nossa criação, que era Enki, ele, por um amor, né, interno ali dele, ele não destruiu as nossas 12 hélices. Eles não destruiu essas 12 hélices desse ser. O que eles fizeram? O que ele fez? Ele desconectou as outras 10 hélices restantes e deixou as 2 ativas, tá? E assim foi criado o Homo sapiens, que é da onde veio aqui a nossa origem. Passou todo esse tempo e agora é chegado o momento onde que a gente está recebendo carga energética para reativar novamente as outras 10 hélices que faltam. E assim, a partir do momento que a gente reativar essas outras 10 hélices, porque a gente até então só tinha 2 hélices de DNA ativas, né? A gente aprendeu isso na escola. E essas outras 10, até então, cientistas viam elas como um DNA lixo. Era mais ou menos assim que eles falavam, né? Que um DNA que não servia para nada, que não tinha serventia. Mas por que ele não tinha serventia? Porque a serventia dele não era relacionada a 3D, não era relacionada ao plano físico. Era um negócio muito, né, maior que isso aqui. Era informações e conexões com os planos espirituais, com o nosso eu superior e tudo mais. Então, por isso que os cientistas não iam conseguir encontrar a lógica ali, porque eles não viam, né? Eles não viam de forma física aquilo ali, né? Ok. Então, agora chega o momento da gente ativar essas outras 10 hélices que faltam. A partir do momento que a gente conseguir ativar elas, que é esses processos energéticos que estão acontecendo agora no planeta, que a gente está passando por muita coisa, está vindo um monte de coisa acontecendo, a ressonância do planeta se elevando, Gaia também está sendo transformada, tudo mais. Tudo isso auxilia também para nossa para ativação dessas outras 10 hélices que faltam. E elas sendo ativadas, a nossa mediunidade volta a ser, né, assim como o primeiro ser ali do projeto adâmico, que era um ser que tinha essa mediunidade já aflorada, que tinha essa conexão com o plano superior, que tinha essa conexão com o seu eu superior também, tá? Porque somos fractais de uma alma maior, de um eu superior. E a gente precisa dessa conexão para que a gente possa se elevar, ascensionar e conseguir viver na nossa essência, no nosso poder maior aqui nesse plano, né? Fazer aquilo que
a gente sabe que é capaz, mas muitas vezes a gente se priva, se trava em situações aqui do plano físico, coisas ancestrais e tudo mais. Também tem um monte de conteúdo lá no canal entrando nessa parte. Tô só resumindo aqui, tá, gente? Ok. A gente tá com tudo nesse projeto, assim, isso começou lá em 2021, foi a informação que a espiritualidade explicou, a partir do momento que começou a quebra da Matrix com a ativação dos códigos, que tem seres que estão encarnados aqui no planeta que tinham esses códigos, que ia chegar um momento que esses códigos iam ser ativados e com isso ia quebrar a grade planetária que mantinha a gente presa na Matrix, né? E a partir do momento que começou essa quebra da grade planetária, o planeta começou a ter base para receber as entradas de energia, o aumento energético, né, vibracional e tudo mais, e a gente assim poderia começar a acessar as informações que auxiliam ali para a gente evoluir, né? Eu disse para falar de uma vez com medo de me perder, mas bem resumido é isso, tá? Ok, agora eu vou explicar como que funciona cada uma dessas medidas. Não vai dar para falar de todas, né? Mas algumas das mais comuns, como que a gente começa a notar isso. Usando exemplos aqui do que foi comigo, tá, gente? Deixa eu só ver se eu não esqueci nenhuma informação. Ok, gente, parte dessa conexão, ou parte da função mediúnica, tá? Dessa mediunidade é a conexão com Gaia. A gente conseguir sentir Gaia totalmente. Gaia é o nosso planeta, tá? Totalmente em essência, também faz parte disso. Aí, sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu só consigo, para poder simplificar, né? Para poder se trazer um entendimento, eu só consigo lembrar daquele filme Avatar. Aquele dos seres azuis e tudo mais. Quem já assistiu o filme já deve ter notado, né? Que os seres ali no filme, eles são totalmente conectados ao planeta onde eles vivem. A conexão deles é tão forte que eles sentem tudo que acontece ali. Então, se um animal, se ocorre, existe muito respeito, né? Então, eles caçam, sim, existe a questão da caça, mas é muito respeitosa. Eles respeitam muito o ambiente onde eles vivem e eles conseguem sentir a alma daquele local. Então, faz parte dessa abertura de mediunidade a gente conseguir se conectar e sentir o planeta assim, tá? Tem uma cena do filme... Eu tô usando o filme para poder auxiliar aqui na simplificação, tá? Tem um filme... Ai, gente, me fugiu o nome do filme, não acredito. Peraí. Ai, é aquele que aquela menina... Nossa, fugiu o nome do filme. Só sei que assim, tem uma cena que ela começa, né? O cérebro dela vai passar a ser utilizado ali 100% do cérebro dela. E conforme ela vai aumentando a utilização desse cérebro, ela vai vendo situações. Então ela começa a questão da telepatia, ela começa a ouvir as pessoas, ela consegue ler pensamentos, alguma coisa assim. E tem um momento que ela olha para uma árvore e ela consegue ver as ligações ali dentro daquela árvore. Não estou dizendo que é isso que a gente vê, mas você consegue ver a vida em volta das coisas, das árvores e tudo mais, dos animais. Então, principalmente no primeiro momento, quando eu passei pelas primeiras fases ali do despertar espiritual, eu lembro que eu me assustei, assim, teve um dia, assim, foi de um dia pra noite, foi bem louco. Num dia eu estava vendo o mundo de uma forma, no outro dia eu acordei e levei um susto. Tudo que eu olhava à minha volta, eu estranhava, eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo no mundo? Porque eu nem sei como se explica, mas de repente, tudo parecia ter mais vida. Tudo parecia ter mais cor, tudo parecia ter mais vida, parecia que eu conseguia sentir até sabe, eu conseguia notar a vida de uma forma muito... que era mais sentimento do que algo físico que eu pudesse explicar para vocês, tá? Então, foi bem no início, foi desse jeito. Então, foi assim, muito louco. Eu olhava para a luz, eu ficava assim, gente, a luz mesmo, antes eu conseguia ver as luzes normais, assim, de lâmpada, de uma forma. Depois que eu passei por esse boom, assim, desse despertar espiritual...
ou dessa abertura de mediunidade, eu olhava para a luz e sei lá, ela não era uma simples luz, sabe? Ela tinha vários círculos em torno dela, é muito louco para se explicar. Nessa época eu comecei a ver também a aura das pessoas, então eu olhava assim para as pessoas, eu conseguia ver o campo em volta delas, da aura ali, cada uma de uma cor, cada uma de um jeito. Isso foi mais no início, tá, gente? Mas eu tô explicando para vocês porque eles falaram que pode acontecer também. E pode ter pessoas que vai abrir mais de uma mediunidade, né? Não vai ser só uma. Pode ser que no início venha muita coisa ao mesmo tempo, então você, né, possa ver aura, você possa ouvir coisas, você possa ver coisas, mas aí depois se estabiliza e você fica só numa situação ali, sabe? Só num tipo específico de mediunidade e você aflora com maior força aquela, tá? Mas pode ser também que não, que você fique com mais de uma. Pode ser, sabe? Tudo pode acontecer. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, uma coisa caía perto, longe de mim, bem longe, uma coisa de barulhinho pequeno, mínimo. Aqui eu conseguia ouvir. E eu levava um susto, sabe? Eu conseguia ouvir coisas que ninguém mais estava ouvindo, sabe? Sons que eu ficava assim, gente, vocês estão ouvindo tal coisa? Não tem barulho nenhum. Eu não, mas como que não tem? Vocês não estão ouvindo barulho, não sei o quê, sabe? E às vezes o passarinho estava muito longe e eu conseguia ouvir. Então, no primeiro momento, aflorou muito isso, sabe? Foi muito a questão do som, muito a questão da visão, né? A visão aflorou de um jeito assim muito louco. De repente eu comecei a ver as coisas com umas cores diferentes, mais vivas, nem sei como é que se explica isso. E aí depois a questão... gente, um detalhe muito que eles me pediram para passar, porque pode ser que aconteça com algumas pessoas. Bem no início, eu ouvia um som que sempre eu usei como exemplo esse, porque eu não conseguia encontrar nada nesse plano que pudesse simplificar o que era aquilo. O mais próximo que eu consegui é um som de uma TV antiga quando ela está ligando. Sabe, só quem já teve contato com uma TV antiga vai entender. Mas é um barulhinho muito sutil, sabe? É bem... quase não dá para se perceber. É muito sutil. Só que assim, esse barulho, ele começou a ficar o tempo todo comigo, sabe? O tempo todo. Eu ia dormir com esse barulho na cabeça, ele não me deixava nunca, ele ficava o tempo todo comigo. E tá comigo até hoje. Hoje eu já acostumei com ele. Hoje eu consigo entender, eles me explicaram, com o tempo eu tive, né, o momento para entender que aquele barulho era a conexão com essa espiritualidade passando informações. Então, por conta dessa clara audiência, né, quando você ouve, era uma forma de entender essa conexão com eles, sabe? É como se abrisse esse campo de comunicação. Só que esse campo aí tá aberto direto, porque eu ouço eles o tempo todo, assim, o barulhinho da TV ligando, ele tá aqui comigo o tempo todo. Tá aqui agora. E assim, conforme... maior as espiritualidades que estão se aproximando da luz, né? Quando é da não luz, o barulho é diferente. Mas conforme as espiritualidades da luz se aproximam, esse barulho ele aumenta, tende a aumentar bastante. Até também um exemplo do que aconteceu, acho que em 2023, se eu não me engano, eu passei por um processo de cura, onde 3 seres apareceram no meu quarto à noite. Eu estava dormindo, eu acordei, eu vi eles, e eu acordei por causa do barulho, que estava muito alto, esse barulho da TV que eu tô falando pra vocês, só que estava muito alto, estava incomodando, eu acabei acordando. E esses 3 seres estavam no quarto, no meu quarto ali. O quarto ficou todo iluminado, claro, assim, muita luz na hora, e eu vi eles. Eu senti ali que poderia ser, sei lá, ou algum ser de fora, não sei se eram só meus guias, meus mentores, eu acredito que era alguma outra coisa maior que estava ali. E eles falaram para mim de forma telepática: só vira e dorme que nós estamos te curando. Foi desse jeito. E assim, como exemplo, né, foi um barulho muito alto. Nesse dia, nessa situação,
foi um barulho muito forte, mas ali não sei nem como eu apaguei, dormi. E aí o que aconteceu no outro dia? Assim que eu acordei com... Eu morava sozinha, tá? Eu acordei com som na sala, como se tivesse gente conversando na sala. Eu falei, uai, mas o que tá acontecendo, né? Só eu aqui nessa casa, que som é esse? Aí quando eu cheguei na sala, a minha TV, nessa época eu ainda tinha TV, né? Tava ligada. Ela tinha ligado ali sozinha e tava passando lá um programa, eu acho que era de domingo, era domingo. E eu fiquei assim, gente, quem ligou a TV? Até hoje eu não sei muito bem explicar pra vocês se o fator daquela TV ter ligado foi alguma outra espiritualidade negativa tentando me assustar para me sair daquele clima bom que tinha sido os processos de cura durante a noite, ou se foi a minha própria energia de que eu de alguma forma ligou a TV, porque já teve situações assim. Também nessa época, tá, gente, que eu tava passando pela abertura da mediunidade, como tava bagunçado. A questão da telecinese, eu acho que a telecinese, né, tava muito aflorada, então eu acabava mexendo com as luzes, às vezes eu tava andando na rua, do nada a luz do poste começava a piscar. Nessa época eu tava bem complicado, assim, ou a luz apagava, outra luz acendia. Hoje eu ainda tenho, assim, às vezes acontecem essas questões, só que hoje eu entendo muita coisa como comunicação espiritual. Quando eles querem mandar alguma mensagem, eles acabam movimentando um pouco as luzes, sabe, da casa ou da penteadeira. Eles fazem alguns movimentos aqui com as luzes. Então, mas hoje é mais nessa questão, sabe? Mais na questão de mostrar algo pra mim. Não é tanto o meu campo que movimenta isso. Só que antigamente eu entendia que era assim meu campo, porque era do nada, luz na rua, sabe? Às vezes ligava algum aparelho, né? Já aconteceu de som ligar, enfim, aconteciam umas coisas meio estranhas. No início também, tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês é coisa que podem vir acontecer com vocês, por isso que eu tô falando, tá? Porque eles pediram pra falar, por conta, né, de todo o processo aí da mediunidade. No início, outra coisa que rolou muito existe um tipo de espiritualidade, ou um tipo de mediunidade que é chamada de... Ai, gente... Nossa, a memória hoje tá uma... Aí, agora que eu fui lembrar o nome do filme era Lucy, né? Aquele do exemplo que eu tava tentando lembrar agorinha. É a mediunidade que você consegue materializar. Se alguém puder me ajudar aí... que você utiliza o ectoplasma para poder materializar objetos, enfim, até tem uma luz que ele domina bem essa mediunidade. Ela não é uma mediunidade muito comum, tá? Poucas pessoas desenvolvem ela, mas no início, no meio dessa bagunça que estava acontecendo comigo, até isso apareceu. E como que funcionava? Quando ela se apresenta para você, ela se apresenta com um líquido, sabe? Que pode sair ou do nariz ou do ouvido, líquido, transparente. Isso é ectoplasma, tá? Às vezes até dá pra ver, algumas fotos até mostram, né, ali as fumacinhas subindo e tal. Mas quando esse ectoplasma tá muito intenso, ele se materializa mesmo ali como... ele se torna algo físico e aparece ali como um líquido, tá? Aí nessa época começou... Primeiro, no nariz, eu até pensei que eu tava resfriada, né? Falei, isso daqui deve ser um resfriado. Só que era estranho, porque era só uma aguinha. Nada mais além disso. Aí depois eu comecei, essa aguinha começou a sair do meu ouvido também. Aí eu falei, gente, que é isso? Aí foi nessa época que eles falaram, isso é ectoplasma. Isso você tá liberando muito ectoplasma. Aí que eu fui buscar entendimento do que era ectoplasma. E nessa época eu entendi que existia... né, a utilização também do ectoplasma como um tipo de mediunidade. Se utilizava ali para movimentar também coisas, se eu não me engano, e para criar, né, materializar, né. Acho que é esse mesmo o nome desse tipo de mediunidade. Quem domina isso é o Marluz. Qualquer coisa vocês pesquisam aí na internet.
Então isso também surgiu no início, mas foi bem no início mesmo, ainda bem, porque era um negócio que me incomodava, eu não gostava. E fora que quando a gente tem muito essa questão do ectoplasma, a gente acaba atraindo mais seres, porque o ectoplasma é uma força, uma energia, um combustível para seres que não estão mais encarnados, mas querem ainda ficar nesse plano. Então eles precisam desse ectoplasma e eles querem ficar próximo daquelas pessoas que têm. E ele para oferecer o que eles conseguem pegar de alguma forma. Então para mim não era algo legal, mas foi algo que passou. Mas eles pediram também para poder explicar para vocês, tá? A própria questão da clareaudiência começou dessa forma, como eu expliquei, né? Com esse sonzinho, mas no ouvido esquerdo. Mas hoje eu ouço dos dois lados, tá? Mas eu lembro que antigamente eu ouvia mais eles desse lado, né? Então era mais do lado esquerdo que vinham as informações, tá? E aí a clarividência. Gente, quando começou a desenvolver a clarividência, eu levava muito susto. Primeiro, tem até pessoas que já explicam que já aconteceu isso com elas também. Você sente um incômodo nessa região, tá? Só para curiosidade para vocês, o terceiro olho, que em alguns desenhos você vai ver um terceiro olho na horizontal aqui, né? Com um sinalzinho ali de olho mesmo. Só que assim, gente, o terceiro olho, ele não é um olho dito, assim, como os nossos aqui do plano físico, tá? Ele eu costumo usar uma simbologia ali, é como se ele fosse um cristal na vertical e ele fica bem aqui, mais ou menos desse tamanho, tá? Quem já tem a clarividência desenvolvida, consegue enxergar sem problema nenhum. Olhando para outra pessoa, nessa região você consegue ver é como se fosse um cristalzinho mesmo, bem aqui no meio, compridinho, né, esticadinho, e ele brilha, ele tem uma luz ali, meio que uma luz própria, não sei, para vocês entenderem mais ou menos como é que é essa luz, a lâmpada que a gente utiliza em casa, essa fluorescente mesmo, parece com aquele tipo de luz, aquela luz branca lá, tá? Isso. Só que a glândula pineal, acho que é a que fica mais aqui no meio, né, do cérebro. Mas aqui na frente, quem tem a clarividência, você consegue ver a coisinha bem aqui, sabe? Você consegue ver de uma forma bem tranquila. E aí, no início, quando começou, né, para poder eu comecei a ver coisas tal, essa região aqui, às vezes coçava, às vezes doía, às vezes incomodava, toda hora dava um trem diferente nessa região. E na mesma época que essa região tava me incomodando, eu comecei a sentir umas pancadas aqui em cima. Nossa, teve um dia que eu levei um susto muito grande, porque eu tava indo pro trabalho, eu pensei que eu tinha sido sorteada por um pombo, gente, sem brincadeira. Eu tava indo pro trabalho tranquila, não tinha nada por perto que justificasse, mas do nada eu senti um ploque, bem aqui em cima, de uma vez. Falei, nossa, um pombo fez cocô na minha cabeça. Já era, quer ver? Sujou. Aí na hora que eu passei a mão não tinha nada. Falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo? E aí, nessa época, e logo depois que começou a aparecer isso, veio daí, né, desse momento eu comecei a ver a aura das pessoas, então chegava a ser um negócio incômodo, porque a pessoa ela pode até não ter a mediunidade ativa totalmente, tá? Mas ela sente quando tem outra pessoa olhando pra ela, mesmo que ela não saiba, né? E eu começava a ficar encucada com aquilo, e eu começava a ficar olhando demais para as pessoas, mas eu olhava de uma forma disfarçada, dizendo eu, né? Eu não olhava diretamente no rosto da pessoa, diretamente pra pessoa, eu ia olhando partes do corpo da pessoa. E eu conseguia ver a aura. Só que aí eu me distraía olhando para poder ver a aura. Aí quando eu vi a pessoa tava olhando pra mim, tipo assim, por que você tá me encarando? Aí eu ficava com vergonha, eu ficava assim, nossa gente, o que eu tô fazendo? Eu tô ficando doida. Nessa época eu pensei que eu estava ficando doida, gente, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Falei, vou ser internada daqui a pouco. Eu tava meio mesmo quase desse jeito aí, quase no Rivotril. Tava mais ou menos desse jeito mesmo.
Mas, assim, depois passou, sabe? Depois entra em ordem, as coisas elas vão entrando em ordem. Só que tinha um outro porém nessa época. Eu estava ainda com a minha energia bagunçada, assim, não que hoje esteja tudo tranquilo, mas nessa época bem mais complicado, porque eu vivia com outra pessoa, a casa era carregada, eu ainda não sabia fazer nenhum processo de proteção espiritual. Então, coisas que estavam nos nossos campos ali em volta da gente acabavam influenciando muito, né? Eu lembro que teve uma noite que eu estava começando a dormir e eu ouvi um grito muito alto, sabe? Assim, era, sei lá, eu assustei muito, mas era um grito assustador, um grito de medo, sabe? Do nada. E não era algo que tinha ali na minha volta. Era algo acontecendo, tá? Não entendi. Em volta das pessoas, você diz? A questão da aura, deixa eu tentar simplificar. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas como que se vê aura? O que é esse negócio de aura? A aura é um campo que ele vem aqui, ó, em volta assim da pessoa todinha. Sabe aqueles efeitos que tem lá no... deixa eu ver. Eu acho que no Canva tem, alguns locais tem um efeito que você passa tipo um contorno assim em volta da pessoa, né? É mais ou menos aquilo, só que bem transparente. É um contorno que fica em volta da pessoa todinha. Só que cada pessoa, dependendo da vibração que aquela pessoa tá, dependendo em qual chakra que ela tá vibrando, vai ter cores diferentes. Então, nessa época eu via auras rosa, aura azul, azul índigo. Eu vi muito azul índigo nessa época, sabe? E até que é bom, né? Porque o azul índigo tá ligado ao chakra laríngeo, se eu não me engano, né? Então, não tava de todo mal, né? Só que tinha algumas que me assustavam um pouco. Igual tinha uma senhorinha que todo dia eu via ela na hora que eu tava indo pro trabalho. E a aura dela era sempre da mesma cor. Eu falava que era grená, nem sei se existe esse nome. Mas era como se fosse um marrom misturado com vermelho. Dava uma sensação estranha, esquisita. Mas ela sempre tinha aquela cor de aura. E eu ficava, gente, por quê, né? Aí, nessa época, depois de começar a ver aura, eu comecei a ficar curiosa para entender o que era isso. Aí a espiritualidade foi me guiando até a questão dos chakras. Nessa época eu não entendia de chakra ainda não. Foi a questão de ver aura que me levou até chakra, pra vocês terem uma ideia. E aí eu entendi que cada chakra tinha uma cor. E cada cor a gente estava relacionada, e dependendo do jeito que a pessoa vibrava, era uma cor diferente. Foi nessa época que eu fui entendendo, tá, gente? E a espiritualidade, ela vai levando a gente de uma coisa para outra pra gente ir entendendo. Então, o primeiro momento na clarividência foi isso, foi ver aura. Aí depois eu comecei a ver pessoas, tá? Só que eram pessoas que não eram pessoas. Eu via ali, aí de repente eu olhava de novo, já não tava mais, né? Às vezes via vulto, às vezes via pessoas, seres mesmo. Outras vezes eu via animais, né? Também pode acontecer. Teve uma vez mesmo que eu andei perseguindo um bichinho, achando que era um dos meus gatos que tinha fugido. Aí saí lá fora, procurei nada, tinha sumido. Aí quando eu volto de novo pra dentro de casa, meus gatos tá tudo lá, não tinha saído nenhum. E eu, gente, que bicho era esse que eu tava perseguindo lá fora? Bem no início, assustava ainda, né? Então, foi assim. Só que, além da clarividência de você ver as outras pessoas, você consegue, às vezes, acessar também coisas relacionadas a coisas que ainda não aconteceram. Também começou a vir nessa época, tá? Então, eu comecei a meio que, algumas vezes, era visões de coisas que ainda não... que eu não entendia o que era, outras vezes eram sonhos, né? E depois esses sonhos, essas visões iam se tornando reais, iam acontecendo. Aí eu começava a me assustar, né? Falei, nossa, exatamente como eu sonhei, ou nossa, exatamente como eu vi, ou exatamente como eu senti. Às vezes eu sentia algo errado, não entendia porquê, mas mais tarde eu entendia. Até quando aconteceu a morte, né, da Marília Mendonça, eu acho que ela morreu, era umas 6 horas da tarde. Mas na manhã daquele dia, eu já senti algo esquisito.
Eu falei, gente, tem alguma coisa errada no ar. E assim, não que, é porque Marília Mendonça, eu nem sabia quem era essa mulher, pra vocês terem uma ideia. Mas é assim, coisas que estão conectadas a todas as pessoas e, querendo ou não, aquilo causou uma comoção, de alguma forma ia atingindo a nossa energia também, atingia a energia de todo mundo. E eu sentia isso, né? Então, coisas grandes conectadas a muitas pessoas, né, acabava fazendo com que eu sentisse. E aí, o que aconteceu? Logo cedo, 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã, eu já tava mandando mensagem para um amigo meu: olha, tem alguma coisa estranha. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa que vai acontecer. Aí ele não entendeu nada, mas eu continuei sentindo durante o dia aquela sensação esquisita. Eu falei, gente, tem alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Aí à tarde, né, 6 e pouco da tarde, veio a notícia da morte dela e aquela comoção toda. Aí eu entendi, olha aí, né? Foi daí que veio o sentimento. Então, às vezes tem situações assim. No ano de 2024, eu comecei a ter ouvir muito som. 2024, 2023, eu acho que final de 2023 para começo de 2024. Eu comecei a ouvir muito som de turbina, sabe? Turbina. Aí eu ficava, gente, que é isso? Tinha vezes não tinha nenhum avião, mas eu tava ouvindo o som de turbina. Eu ficava, gente, que é isso? Aí eu comecei a sonhar com acidente de avião. E aí depois começou a acontecer, né? Aí disparou. Aí foi um monte de acidente de avião ao mesmo tempo, né? Então também era um tipo de mediunidade ali, de clarividência. E aí a gente tem que prestar atenção, né? O que tá sendo mostrado pra gente, né? E assim, eu sei que é uma brincadeira ali que o Entretenimento Raiz fez, né? Eu vejo gente morta. Ai. Sim, é verdade, eu vejo mesmo. Hoje é tranquilo. Assim, quando você começa a entender, porque se você só vê as coisas, mas não entende o mundo espiritual, você vai se assustar, você vai ter medo, você vai querer fugir. Por isso que eu falei no início da live que é necessário que a gente tenha contato com essas informações para que a gente entenda o que está acontecendo, o que a gente está vendo. Porque senão você passa a ter medo, você começa a ficar apavorado, você vai ter medo de ficar sozinho, né? Assim, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, você não tem medo de ver essas coisas? Não tenho, porque é a mesma coisa de ver vocês, sabe? É a mesma coisa de ver as pessoas que estão no meu entorno, na minha volta, não traz nenhum medo. Primeiro porque eu sei que eles não podem me fazer mal, né? Eles só vão me fazer mal se eu deixar que eles façam. Aí sim, eles conseguem me fazer mal. Quem vem, né, com essa carga negativa. E segundo, é como nós, sabe? Às vezes a gente tem que ter mais medo dos vivos do que dos mortos, porque os vivos ainda conseguem segurar uma arma, né? Então é um pouquinho mais complicado. Mas o mundo espiritual, gente, é a mesma coisa desse mundo aqui, sabe? A única diferença é que tá em outro plano e a gente não vê. Só isso. Mas do resto, tá tudo igual, é a mesma coisa. Não muda nada, né? Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa. Tô olhando a colinha aqui pra ver se eu não esqueci nada, tá? Olha, gente. Peraí. Sobre a mediunidade olfativa. Deixa eu explicar um pouquinho sobre ela, como que funciona. Como eu tinha falado mais no início da live, a primeira vez que eu tive foi na época da depressão. Eu acho que foi uma das primeiras mediunidades que aflorou na minha vida, numa época que eu nem sabia direito o que era mediunidade. Não sabia nada de mediunidade, pra falar a verdade. Então, foi a questão do cheiro de rosas, né? Rosas amarelas que eu falei no início aqui da live. Aí, depois que veio esse boom, né? Essa segunda onda, eu comecei a sentir outros cheiros que com o tempo, com o auxílio de outras mediunidades juntas, eu ia entendendo se era uma espiritualidade negativa ou uma espiritualidade positiva que estava perto, tá? Porque não é só uma coisa que a gente sente, né? Às vezes a gente vai sentir mais de uma coisa para poder entender o que está acontecendo.
Então, assim, cheiro de perfume, cheiro de rosas, né, flores, cheiros doces, adocicados, tudo isso está relacionado a uma mediunidade de luz, tá? É uma forma deles de mostrar que está ali perto. Agora, cheiros ruins, né, cheiros de coisa podre, cheiros falo de morte, né, de animal morto, alguma coisa morta, cheiro de bebida, às vezes um cheiro de cerveja, um cheiro de alguma bebida mais forte, cheiro de cigarro mesmo, porque assim, tem cigarro e tem fumo. Às vezes, quando a gente tem uma conexão com os pretos velhos, a gente consegue sentir o cheiro de fumo, que é a forma deles de mostrar que eles estão por perto, tá? Não tem problema nisso. Só que se você sente o cheiro de cigarro e não tem ninguém por perto não tem ninguém por perto fumando e você tá sentindo aquele cheiro, aí tá errado, sabe? É alguma espiritualidade, não tô dizendo que é uma espiritualidade negativa, mas talvez é algum espírito, né, que necessita de auxílio ali e tal, que tá por perto, né? E acaba chegando perto de você por algum motivo e você consegue sentir a presença dele. E aí vem esses cheiros, tá? Então, cheiro de ervas, né? Cheiro de arruda, vem muito ligado também com proteção espiritual, tá? Cheiro de outros tipos de ervas, guiné, enfim, essas ervas mais fortes, sempre está relacionado a algum tipo de proteção. Muitas vezes tem a ver com os pretos velhos, tá? Que os pretos velhos, eles ajudam muito a gente aqui na questão da proteção e da cura. Então, eles se aproximam da gente com esses cheiros. Até outros cheiros doces que a gente pode sentir, cheiro de doce mesmo, tipo de bala, de algum tipo de bala, né? Morango, cheirinhos assim. Pode estar relacionado a alguma espiritualidade de criança próxima de você, tá? Então, às vezes, eles se apresentam dessa forma. Ou então dos herês mesmo. Também são, né, espíritos que se apresentam como crianças, tá? Usando de exemplo para vocês, para facilitar. Eu tive alguns momentos, claro que não foi só isso, mas uma das coisas que foi utilizada ali para mim entender o que estava acontecendo foi... nessa época eu estava sofrendo ataques energéticos por meio de magia, tá? Então, estavam demandando seres para minha casa ali e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a adoecer, enfim. Nessa época, eu não entendia muito bem ainda a questão da proteção espiritual. Foi, né, a partir daí que eu fui aprendendo como me defender dessas coisas. E aí, eu comecei a sentir um cheiro de podre na entrada da minha casa. Todos os dias estava lá esse cheiro. E coincidia, sempre quando esse cheiro aparecia, brotava, eu começava a vir uns pensamentos esquisitos, que eu sentia, que eu sabia que não era meu, aqueles pensamentos, sabe? Aí eu fui ligando os pontos, falei, nossa, mas esse cheiro ruim, né? E esses pensamentos ruins. Aí ao mesmo tempo começou uns sonhos estranhos. Eu fui só ligando as peças, né? E aí depois a espiritualidade me confirmou, me falou que era aquilo mesmo. Então, olha só, foram várias mediunidades para poder eu entender que aquele cheiro era um ser demandado, que deve ter feito pacto lá com a pessoa que mandou, né, aquela magia negativa para minha vida. E ele estava na minha casa, ele tinha conseguido entrar, porque não tinha nenhuma proteção, assim, eu não estava sabendo ainda proteger ali meu ambiente, depois disso que eu fui aprendendo como fazer. E ele estava ali tentando me influenciar, tentando cocriar as realidades que ele queria na minha vida, né? Então, porque é assim que funciona. Só emendando aqui o assunto, quando alguém demanda alguma coisa para você, o ser que fez esse contrato com essa pessoa que demandou, o ser espiritual, ele vai até você para poder influenciar a sua cabeça para que você cocrie a realidade que ele quer. Tá? Então ele começa a mandar ali informações para sua mente e aí você começa a pensar naquelas informações com um sentimento negativo e aí você consegue cocriar aquilo na sua vida, né? E aí pode ser um monte de coisa diferente, coisas negativas, tá? Então nessa época eu entendi, foi parte dos processos para saber o que estava acontecendo comigo, foi aquele cheiro forte, esse cheiro ruim, tá? Às vezes
se a gente tem algum parente, alguma pessoa que tem um cheiro característico dela, e essa pessoa morre, vem a falecer, se ela não foi ainda para o outro plano, assim, ela não teve ainda o auxílio espiritual, porque não aceitou, porque ainda está presa à matéria, enfim, por vários motivos, e ela está próxima a você, e você tem essa mediunidade olfativa aberta, você acaba sentindo o cheiro dela. Desculpa, gente. A voz já tá começando a falhar. E aí, você vai sentir do jeito que ela aparecia pra você. Vou usar um exemplo meu. Eu perdi, né, meu pai em 2022. E ele tinha o cheiro dele característico. Ele fumava antes, enfim. E tinha o cheiro dele. E aí eu sentia o cheiro dele misturado a cigarro na minha casa. Porque num primeiro momento ele demorou um pouquinho, né, para poder ele sair daqui desse plano. Eu acho que ele deu um pouquinho de trabalho no plano espiritual, e deu mesmo, porque depois eu fiquei sabendo, né, por projeção astral. Ah, nossa, já ia esquecendo, ó, projeção astral, gente, também é uma mediunidade importantíssima, que quase que a gente não fala aqui dela. Também. E, assim, projeção astral, a espiritualidade já me explicou que, tipo, uns 70% da população desse planeta tá tendo projeção espiritual nesse momento, tá? Por isso que a gente fala muito, bate muito nessa tecla. Presta atenção nos sonhos. Pode não ser só sonhos, tá vindo respostas. Por quê? Porque vocês estão saindo, estão tendo... tá saindo do corpo normal, todo mundo sai, né? Só que por conta dessa mediunidade aberta, que tá abrindo, você tá conseguindo acessar isso de uma forma mais tranquila. Você tá conseguindo ver, você tá conseguindo lembrar, enfim. E projeção astral também faz parte da mediunidade, tá? É um tipo de mediunidade. Mediunidade tem um monte, eu só tô falando alguns aqui. Só que os mais importantes tem que ser falado, e projeção é um deles, os que estão mais aí, mais parte da nossa vida, tá? Então, assim, como que funciona? Você dorme, você acha que está sonhando, mas você vai para outras dimensões, tá? Ou outras dimensões, ou essa dimensão, ou esse plano mesmo, mas em outra dimensão. Então, tipo, você sai da 3D e começa a vagar na 4D, mais ou menos assim. Você vai visitando locais, enfim, momentos ali, outras pessoas. Uma das situações, numa época que eu não tinha mediunidade aflorada ainda, mas às vezes acontecia uma parada ou outra. Nessa época eu era adolescente, se eu não me engano, eu deveria ter uns 16 anos por aí. Eu sonhei, eu saía do meu quarto, eu andava pela sala, eu não lembro como que eu atravessava as portas, só ia passando. Eu lembro de pular o muro, assim, voar, flutuar por cima do muro, sair andando ruas afora e fui parar na casa de um amigo meu durante o sonho, né, durante a noite. E aí quando eu chegava lá, alguma coisa de uma vez me tirava de lá, de uma vez eu acordei no susto na minha cama, né. Isso é uma projeção astral, então quer dizer que eu saí daqui e realmente fui chegar lá nessa pessoa. Então também faz parte, sabe, projeção astral é muito forte. E em relação ao meu pai, ainda voltando nesse exemplo, depois, em projeção astral, eu descobri que ele estava dando um pouquinho de trabalho do outro lado, ele não queria auxílio no primeiro momento, e realmente se a pessoa não quer, né, o espírito, né, que foi desencarnado, não quiser auxílio, eles não obrigam ninguém, ele vai ter o auxílio no momento que ele quiser, né, e aí eu fiquei sabendo, né, do outro lado que estava acontecendo isso. Então, no dia do falecimento do meu pai, eu vi ele na minha casa. Em outros dias, em outros momentos, eu vi ele... Na minha casa não, na casa da minha mãe, né? Em outros momentos eu vi ele na minha casa mesmo. Enfim, eu via ele, né? Em vários momentos. Hoje não vejo mais, a não ser em encontros astrais, tá? Porque agora ele já aceitou auxílio. Ele tá bem, graças a Deus, não tá mais... Não tem mais cheiro de cigarro nem nada do tipo, ele tá bem. Então pode acontecer. E pode acontecer esses encontros também com pessoas que já não estão mais aqui no nosso plano, tá, gente? Tá lá do outro lado e por projeção astral a gente consegue encontrar eles, tá? Deixa eu ver aqui mais.
Para entender uma mediunidade, ou para entender uma espiritualidade negativa por perto também, outra coisa que acontecia era som. Vocês lembram que eu falei que tinha o som da TV ligando quando era a espiritualidade da luz falando comigo? Agora, quando era influências negativas, às vezes eu ouvia um som de batidas, como se fosse batidas de borboleta, das asas da borboleta. Eu comecei a ligar fatos. No início eu pensava que era só uma desregulação energética que estava ocorrendo. Mas aí com o tempo eu comecei a notar que sempre no momento que vinham essas batidas, vinham pensamentos estranhos juntos. Aí eu comecei a ligar os fatos. Falei, gente, essas batidas aqui não é só batida, sabe? Quer dizer, não é só uma... não é por causa da vibração do planeta, tem mais alguma coisa. Então eu comecei a notar. Gente, o som... aquele sonzinho do pi, sabe, que fica um tempão você ouvindo. Esse som em específico, ele tá mais ligado ao nosso campo, tentando se equilibrar com o campo do planeta. Em dias, por exemplo, que a ressonância está muito alta, às vezes o nosso campo está mais baixo, a gente tenta se equilibrar, aí a gente pode ouvir essas interferências no ouvido, tá? Esse som de pi, sabe? E o ouvido, principalmente o labirinto, ele está ligado à glândula pineal. Então, por isso que uma mediunidade, ela mexe com a outra. E toda essa parte aqui, ó, né, que pega o ouvido, pega toda essa região aqui, tá relacionado ao terceiro olho, ao chakra do terceiro olho. Então, tudo se liga, né? Tudo tá ligado ali de uma forma ou de outra, tem a ver, né? Então, esse barulhinho, né, esse pi que fica um tempo na cabeça da gente, isso é equilíbrio energético, tá? Com a vibração do planeta. Mas, outros sons que pode vir aí, né, pode ser outras coisas falando com vocês ali naquele momento. Às vezes, não vem a voz mesmo, não. Vocês vão ouvir, como é que a gente explica? Ouvidos da alma seria a palavra. Tem vezes que você ouve mesmo, sabe? Igual já teve vezes que eu ouvi a minha pombagira, a minha guardiã me chamando, e ela me chama pelo nome. E eu sei que é ela porque ela tem o cheiro do perfume dela, que é só dela. Então, bateu o cheiro do perfume dela, eu sei que é ela que tá por perto. E ela já se mostrou pra mim também em sonho, enfim. A gente tem uma conexão muito próxima, eu consigo identificar ela de forma bem tranquila. E eu identifico a voz dela também. Ela já me chamou pelo meu nome. Só que nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser... como que eu vos explico? A informação vem muito clara na sua mente, mas muitas vezes não vem de forma auditiva, sabe? Mas você sente internamente que é aquilo, né? Deixa eu ver aqui mais. Tá. Então, assim, vem também junto a sensação, né? Por exemplo, se você sente o cheiro de um perfume, você também vai sentir uma sensação de paz, de tranquilidade, vai vir uma coisa boa. Agora, quando vem um cheiro negativo, uma coisa ruim, né? Um cheiro ruim, te dá uma sensação ruim também, você sente. Até parece, não sei se é por causa da clarividência, mas a luz da casa cai, sabe, assim, fica mais escuro, fica mais abafado, o ambiente fica abafado, seria essa a palavra mais correta ali a usar, né? Ok, aí qual que foi a próxima fase disso tudo? A conexão com o universo. Aí essa parada é a mais louca. Eu costumo dizer que é a mais louca, porque todas essas outras mediunidades, elas estão mais ligadas aqui ao plano físico, você consegue visualizar elas de uma forma mais tranquila. Ah, eu vejo uma pessoa que está desencarnada. Ah, eu sinto o cheiro de alguém. Eu ouço alguém, sabe? Uma espiritualidade ali. Mas e a conexão com o universo? Como que você entende isso? Aí é uma intuição, assim... simplesmente... É até difícil de explicar, porque é simplesmente intuição. Tem os vídeos lá no canal que eu explico um pouquinho sobre a conexão ou sobre a linguagem do universo,
tá? Eles foram me mostrando isso, só que para explicar é um pouco complicado, mas o universo ele conversa com a gente o tempo todo e a gente com o tempo vai notando essa comunicação, sabe? Por exemplo, você teve um pensamento, por exemplo, falar isso para vocês nesse momento, agorinha, né? Porque agora já mudou para 7, mas agorinha tava aparecendo o número 8 ali, né? De quantidade de pessoas ali assistindo. O 8, para mim, para eles me mostraram desde o início, é uma confirmação muito forte deles por perto, tá? Então, tipo assim, se eu tô com dúvida de alguma situação, é esse caminho ou é esse? Se vem o número 8, na hora de confirmar qual caminho, aí eu tenho 100% de certeza, é esse o caminho correto, mais ou menos assim. E assim, às vezes, espiritualidades negativas vão tentar confundir a cabeça da gente. Então, ela vai tentar levar a gente para alguma situação. Mas o universo, não tem jeito de manipular o universo. O universo ele é muito certo. Por exemplo, horas iguais, como que se manipula uma hora igual? Como que você vai mexer no tempo? Então, a espiritualidade negativa não consegue mexer no tempo. A espiritualidade negativa, ela não vai conseguir movimentar as peças da forma que o universo movimenta para poder sincronicidades acontecerem todas ao mesmo tempo. E se está acontecendo um monte de sincronicidade para você, e você está com dúvida em relação a alguma coisa, mas aquelas sincronicidades te confirmaram, é aquilo. Porque uma espiritualidade negativa não vai conseguir te confundir nisso. Não nas sincronicidades. Eles podem tentar te confundir de outras formas. Mandando informações na sua mente, fazendo você olhar para outras coisas que não são importantes. Isso eles podem tentar mexer com você. De novo, o número 8. Mas, nisso, sabe, nos caminhos do universo, nas sincronicidades do universo, nas coisas acontecendo, isso eles não conseguem. Não tem como. Então, uma das formas que o mundo espiritual conversa comigo é em relação ao número 8. Já teve várias vezes que eu tive confirmação com esse número. Outra situação tem um carro específico que toda vez que para se confirmar alguma situação, eles botam exatamente esse carro na minha frente. E eles colocam esse carro assim, às vezes até demais. Já teve uma vez que passou uma cegonha só com esse carro, com essa marca de carro específica. Então é uma outra forma de comunicação. Então o universo, quando você começa a entender essas linguagens do universo, como que o universo conversa com você o tempo todo, aí já era, sabe? Você é parte das confirmações para você conseguir andar no meio disso aqui sem nenhuma dificuldade. Até tem um vídeo lá no canal onde eu explico um pouquinho sobre os animais, né? A comunicação do universo utilizando os animais. Barata, rato. A simbologia desses animais, se você for pesquisar na internet, já tem uma simbologia negativa. Aí pensa comigo. Você entrou no ambiente, tem barata. Você entrou nesse ambiente, além da barata, tem cheiro de coisa ruim, de coisa estragada, né? Cheiro de morte, sei lá. E além de ter a barata, além de ter... Oi, Ana, não, chegou a tempo, boa noite. Chegou na hora certa, tá? E depois eu vou deixar a live salva, tá? Pra você aproveitar, porque eles estão passando muita informação. Vai ser bem importante que você assista depois, vai te ajudar, né? E muita coisa a gente já viu dessas informações e tal, mas teve mais coisas aqui que eles foram passando, tá bom? Então tá, você entrou no ambiente, tem barata. Você entrou no ambiente, tem cheiro forte, cheiro ruim. Você viu que a luz daquele ambiente... Gente, ó, mais um. Eu vou interromper essa para poder explicar a outra que tá rolando agora. Sempre quando eu passo alguma informação que ela é muito... que a espiritualidade quer confirmar para mim de alguma forma que é aquilo mesmo, que tá certo, que eu tenho que continuar falando sobre aquilo, a luz da minha penteadeira começa a piscar. E o que ela começou a fazer agorinha? Piscando. Estava piscando, tá? Então, essas informações aqui sobre a questão da barata
só mais confirmação, tá? Barata, cheiro ruim e tal. Voltando, tem barata, tem cheiro ruim no ambiente, você entra nesse ambiente, tá escuro, mesmo que as luzes estejam acesas, você enxerga aquele ambiente escuro, qual que é a confirmação que você vai ter? E tá pesado o local. O que você vai entender? Barata são dois fatores. Ou é a espiritualidade da não-luz que está naquele local, influências negativas, né? A gente às vezes usa a palavra influências negativas. Ou é isso, ou é pessoas que estão naquele local que tem uma energia muito densa. E assim, tão densa como influências negativas. São dois fatores. Aí vocês têm que prestar atenção em outras coisas que acontecem no meio daqueles fatores. Até eu vou usar um exemplo que uma pessoa me passou outro dia, sem citar nomes, enfim. Ela veio conversar comigo e explicou. Ela tem alguns problemas relacionados a sagrado feminino, bem complicados ali na vida dela. Aí ela pegou e falou, olha, Aline, a minha casa limpa, não tem problema nenhum, tá todo limpinho, tudo no lugar, tudo certinho. E aí, quando eu abri a minha gaveta de roupa íntima, tinha uma barata lá dentro. O que você acha que é isso? Aí, na hora, eu devolvi a pergunta, né? Porque a gente já tinha conversado sobre essas questões, ela já tinha conhecimento, né? Ela já sabe mais ou menos sobre essa questão da linguagem do universo, né? Aí eu falei, o que você me diz? O que você acha que é aquilo? Aí ela falou, olha, por ser exatamente na gaveta de roupa íntima, eu acho que tem alguma influência negativa tentando atrapalhar minha vida nesse ponto. Eu peguei e só confirmei isso. Você entendeu a comunicação do universo. É exatamente isso. Aí depois dessa nossa conversa, aí ela já foi buscar, né, mais informações. Ela já foi verificar a possibilidade de fazer uma apometria, né? Porque se tiver um obsessor ali relacionado à região íntima, né, da vida dela, enfim, ela tem que buscar uma forma de tirar aquele obsessor da vida dela, né? Então ela, olha só que mágico, que lindo, né? Ela já entendeu essa comunicação do universo, ela começou a entender. E ela mesma, por si só, ela já foi buscando auxílio, né? Para poder resolver aquela questão. Então, assim, claro que é muito bom a gente ir abrindo mediunidade para um monte de coisa, ter clarividência, clareaudiência, ter essa mediunidade olfativa, essa mediunidade de materialização, ó, saiu a palavra. É muito bom, é muito importante ter isso tudo, gente, mas eu acho que de tudo isso, uma das mediunidades, assim, mais lindas, mais potentes que eu acho que eu tenho, assim, que todos nós temos, na verdade, é você conseguir entender essa comunicação do universo, porque quando você entende essa comunicação, já era, né? Você vai ligando, né? É que nem montar um quebra-cabeça e você descobre tudo, sabe? Você tem acesso a todas as informações que você precisa, né? Para resolver sua vida, para poder, sabe? Conseguir viver nesse universo aqui, né? Nesse planeta. Então, isso é parte dos processos também para conseguir ser esse novo ser humano, né? Esse novo ser humano lá das nossas origens, adâmico, né? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, então tem isso, né? Tem a questão das sincronicidades. É muito bom a gente entender um pouquinho sobre os números, porque o universo ele conversa muito com a gente com números assim o tempo todo. Só que assim, eu gosto sempre de explicar essa parte. A questão dos números não é a gente forçar a ver os números. Eles brotam na frente da gente de uma hora para outra e a gente começa a ficar agoniado de tanto ver número igual. Né? Então, assim, uma pessoa que nunca viu o número igual, aí ela pega e fala assim, agora eu vou prestar atenção em tudo que é número que aparecer para poder ver se tem alguma mensagem. Não é bem assim que vai funcionar, sabe? Você vai sentir. Só que assim, quando você vê os números iguais,
Procura entender o que é aquele número, porque tem resposta, todos os números têm respostas, né? Por exemplo, se para quem já entende um pouquinho ali das cartas, né, tiragem de cartas e tudo mais, vai ver que cada um dos arcanos, eles têm numeração. Eu não vou lembrar todos, tá? Mas, por exemplo, o número do tarô, né? A carta da torre tem o número 16. Aí você tá andando e tal, e de repente você viu ali 16, 16. Qual que será que é o significado? Tem um outro jeito, até mais fácil, para quem não tem muitas informações sobre o número, que a espiritualidade me explicou. Que é assim, toda vez que você vê um número igual, ou números invertidos, o que é esses números invertidos? 15 e 51. Ou 51, 15, né? É a mesma coisa. Ou então, sei lá, 41, 14, números invertidos. Toda vez, a gata tá mexendo aqui, gente, vou ver se eu não consigo não mexer a câmera, deixa eu tirar aqui pra ver se dá certo, pronto. Então, toda vez que você vê esses números, pesquisa, joga no Google, o primeiro significado que aparecer para você em destaque é a resposta que você precisa, é a comunicação do universo para você, tá? Tem alguns números que vai cair ali na parte dos números angélicos. Então, tem respostas ali também. É o primeiro significado que bater para você, tá? Coloca lá 16, 16, significado espiritual. Ou do jeito que aparece. Se for horas, então vai ser 16, os 2 pontinhos, 16. Significado espiritual. Vai ter resposta para você, tá? Outros números, todos os números que chamam atenção. Então, por exemplo, números repetidos em sequências. Por exemplo, 3 sequências de 4, 3 sequências de 3, sabe? O 4 sequências de 9, enfim. O 9, ele sempre está relacionado a fim de ciclo. Porque depois do 9 vem o quê? Volta para o 1, né? O início de um novo ciclo. Então, sempre quando tem grandes mudanças na nossa vida, pode ser que a gente veja muito o número 9. Comigo aconteceu assim, sabe? Teve um momento em específico que eu ia ter uma mudança num ciclo da minha vida, que eu disparei a ver 9 para tudo que é lado, assim, um dia saindo de casa, aí tava demais. Eu via sequências de números de telefone onde só tinha 9, final 4 vezes o número 9. Aí eu olhava uma placa na rua, olhava pro lado uma placa de um carro ali com 3 números 9, e aí foi muito 9. Aí eu entendi, poxa, por quê, né? Aí eu entendi, poxa, isso aqui tá parecendo fim de ciclo. E aí, dito e certo, no outro dia já veio muito rápido a informação de que era uma finalização daquele ciclo para uma entrada de um novo. Então, pode vir. Nem sempre vai ser rápido assim, né? Comigo foi rápido, mas às vezes vai demorar um pouco. Mas é uma informação de fim de ciclo ou necessidade de finalizar ciclo. São duas situações, tá? Que pode vir um número 9. Outra coisa, prestem atenção assim, pode chamar a sua atenção, né? Não é prestar atenção, mas chamou sua atenção a vela, você acendeu uma vela e a vela começou a vibrar, a pular a chama, ela fica fazendo assim, ó, pulando direto. Tem também significado ali, então, vela vibrando, pulando, tem uma espiritualidade ali perto, sabe? Tá com você, uma espiritualidade da luz, te auxiliando, aceitando o seu pedido, ou informando que tá com você, tá te protegendo, né? Se você, dependendo de situações, as luzes começam a piscar perto de você, de duas uma. Ou é sua energia mesmo, seu campo ali que tá fazendo aquelas movimentações, que aconteceu às vezes comigo no início, ou tem, igual no exemplo que eu passei agora, né, uma espiritualidade se comunicando com o auxílio daquela luz com você, querendo passar alguma mensagem ou confirmando alguma coisa. Tem até alguns vídeos lá no canal onde eu explico alguns processos de cura que eu passei, que veio para mim com o auxílio da luz, a luz piscando, e era outro ambiente, não era onde eu estou agora, e mesmo assim essa luz começou a piscar no local, né? E assim, consegui chegar. Tá, depois eu vou salvar, tá, Ana, lá no canal. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou salvar lá, ver tudo, que tem mesmo muita informação importante. Foi passado muita coisa nessa noite. E o som aqui da TV ligando, que eu falei no início da live, tá cada vez mais alto. Quer dizer que tá, né, eu acho que tá chegando
mais espiritualidades aqui da luz por perto para poder confirmar essas informações, né? Ou então potencializando as informações. Então, vela, é muito importante a gente prestar atenção nos movimentos da vela, né? Por exemplo, se você acender uma vela e a chama está muito pequenininha, pode ser duas situações. Ou tem uma espiritualidade negativa ali por perto tentando te atrapalhar, tentando fazer com que você se desconcentre e não consiga fazer as orações, os pedidos ou a conexão que você precisa fazer, tá? Ou então é porque aquela situação específica é bem difícil. Aí se essa vela, ela aumenta a chama, mas ela começa a chorar, então só confirma, né, que realmente aquela situação é muito difícil, mas existe uma espiritualidade da luz que está ali lutando por você, peleando ali por você para poder realizar aquilo. Aí o que acontece? Aí a gente costuma chamar de chorar, né? A vela começa a chorar ali naquele momento. Então é isso, pode ser isso. Vela vibrando, tem uma espiritualidade muito grande ali com você. Chama da vela preta. Normalmente quando a gente faz processo de limpeza, você vai passando, né, com a vela, né, fazendo o selamento da casa e tudo mais, e você vê uma chama, a chama da vela, a fumaça da vela tá saindo preta, é limpeza, tá limpando, mas tá limpando energias densas do local, tá? Hoje mesmo eu vi uma situação assim, sem citar nomes, né, eu fui fazer o processo de limpeza, passei por vários cômodos, né, quando chegou em um cômodo específico, a chama, ou a fumaça tava preta. Aí eu já entendi, putz, tá carregado esse ambiente aqui. E realmente tava, porque a pessoa do ambiente tá com alguns problemas aí, passando por alguns problemas. Enfim, então tem isso, sabe, gente? Tudo é comunicação, o universo conversa com a gente o tempo todo, e isso também é um tipo de mediunidade que vai pegar com tudo agora, tá? As pessoas vão conseguir sentir isso com muita força, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Que foi passado tudo, já tô chegando aqui no finalzinho da live. Se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar. Já sabendo que, assim, a gente vai deixar também a live salva. Deixa eu ver aqui, voltar aqui um pouquinho. A gente vai deixar a live salva, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá encaminhando os selos, os presentinhos. Passaram aqui, eu acho que a pessoa já até saiu da live, né? Uma data aqui para arrebatamento. Olha, gente, eu tinha até falado isso em algum momento aqui da live, mais para trás um pouquinho, sobre a questão de todas as religiões terem verdades, tá? Todas as religiões têm informações, sim, muito importantes relacionadas à transição. Às vezes, a gente não entende bem da forma que é para ser entendida, mas todas as religiões têm sim informações. Hoje mesmo, lá no grupo do WhatsApp, quem quiser entrar no grupo também, tem um link lá no YouTube, tá? Eu falei um pouquinho sobre isso. O mês de setembro é um mês assim que vai ter muita coisa para rolar. Tem muita coisa rolando já, na verdade. E muito mais ainda vai vir, tá? Eu não sei se essa informação de arrebatamento vai ser bem do jeito que o Eliseu falou aqui, tá? Mas temos sim programação para uma separação do joio e do trigo. Não tem como eu falar também que vai ser em setembro de 2025, mas o mês de setembro ele é a parte inicial de processos que vão acontecer, sabe? Tem muita coisa para acontecer daqui até eles me sopraram aqui 2027 com mais potência, não parando só em 2027, mas veio aqui 2027 com mais potência, sabe? Então tem muita coisa ainda para rolar. Aqui aconteceu isso hoje, quando eu fui devolver a vela para o altar. Fumaça preta, né, Ana? Limpeza, tá?
limpeza, energia densa, energia pesada. Pode ser influências negativas no local ou pode ser energia densa por conta das situações, né, que a gente tá passando ali. Então, fumaça preta, isso mesmo. Então, às vezes a nossa energia mesmo, né, que tá mais densa, tá mais pesada, então auxilia ali na limpeza, por causa das coisas que a gente tá vivendo, né, as situações que a gente tá passando. Então, auxilia ali na limpeza, essa questão da fumaça preta, tá limpando. E pode ser também espiritualidades negativas que estavam ali por perto, enfim, estavam ali de alguma forma no campo, se aproximando, né? Deixa eu ver aqui para trás se tem mais alguma coisa. E assim, sobre o que o Eliseu falou, dessa questão de arrebatamento e tudo mais, assim, eu vou falar aqui no grupo o que a espiritualidade me explicou sobre esse assunto, tá? Sem datas, assim, sem passar uma data, certa? Vai chegar um momento onde vai existir a separação do joio e do trigo, tá? Só que para poder chegar nesse momento, é necessário que a gente consiga equilibrar em nós a energia do planeta. Então, a gente tem que estar com essa elevação, tá? Então, enquanto não chega esse momento, ainda pode descer um pouco a energia, subir, apesar de que eles me falaram que daqui para frente, cada vez mais, essa energia vai ficar alta. Por quê? A gente precisa aprender a transitar dentro dessas energias mais altas, porque quando chegar num momento que o negócio vai aumentar de vez e vai estabilizar alto, a gente não sofra, a gente não sinta. E quando acontecer esse momento que vai estabilizar alto, o plano, a outra dimensão, né, a 4D, que é onde esses seres, eles acabam vagando, enfim, vai chegar o momento que eles vão ser retirados do planeta, tá? É por isso que eu falo que é um pouquinho diferente do que o Eliseu falou sobre a questão do arrebatamento, né? Que no arrebatamento eu acredito que eles falam que vai ser retirado as pessoas que tá tudo bem e tal, e vai ficar aqui no planeta sofrendo só os que não tem nada bem, né? Seria mais ou menos isso. E vai ser, na verdade, o contrário, né? Os seres que não tem como evoluir, né? Assim, não tem como ir para 5D, vão ser retirados daqui, vai ir para outros planetas que tem a ver com a 3D, tá? Para continuar os processos deles de evolução lá. E aqui vai ficar os que têm condição ainda de ir para 5D, que tem alguma chance. Nem todos que vão ficar já vai estar 100% na 5D, tá? Vai depender dos processos ali que vai acontecer. É até mais fácil utilizar exemplos dentro disso. Porque, por exemplo, vai ser retirado seres que estavam conturbando aqui o planeta, tá? Então, por exemplo, mais cedo eu falei, né, da situação de magia que foi feita contra mim, que tinha um ser negativo lá na minha casa. Esse ser, se a gente for usar ele como exemplo, ele vai ser retirado, vai ser levado para um outro local, 3D, tá? E aí, aquela pessoa que estava fazendo pacto com ele, ela não vai conseguir continuar a fazer esse pacto. Então, se ela utilizava esse ser para fazer pacto, além de tentar me prejudicar, outras situações na vida dela, às vezes para estar bem financeiramente, né, sei lá, utilizando dessa espiritualidade negativa, de alguma forma influenciando ali para ela ficar bem financeiramente, ela não vai ter mais esse apoio, né? Então, ou ela trabalha com as forças dela mesma ali, com o potencial dela, ou então ela vai cair, se ela não conseguir trabalhar nesse potencial dela. Ela recebia força desse ser. E se caso esse ser não existe mais, porque foi retirado, e quem vai fazer essa retirada vai ser as falanges de Arcanjo Miguel, tá, gente? Então, se não existe mais esse ser aqui, ela não tem mais esse auxílio energético, pode começar a vir aparecer até doenças. Então, ela pode começar a vir sofrer até com doenças. Pode acontecer muita coisa na vida dela. E assim, não às vezes falar que... também, né? Às vezes... existe lei do plantio e colheita, né? Então pode ser que as coisas voltem sim para ela. Mas além disso, como ela não tem mais um pacto com um ser negativo que estava ali, né?
o tempo todo com ela ali, aí ela fica meio sem opção. Vamos usar um outro exemplo que tá aí na mídia. O Ítalo, né? Ele fez o que fez, aprontou o que aprontou, né? Foi preso. Todas as pessoas que estavam com ele antes, que defendia ele de alguma forma, não tá todo mundo, não cascou fora todo mundo, largou ele sozinho na praia, não foi isso? E agora ele tá lá preso sozinho, não tem mais ninguém para proteger ele? Então, né? Seria mais ou menos isso que acontece. Então, se pessoas aqui faziam pactos com outros seres, a partir do momento que esses seres deixam de existir, não estão aqui para proteger eles vão ter que arcar com as maldades que eles mesmos fizeram. E vai ser isso que vai acontecer. Então, num primeiro momento, vai ser retirado dos planos astral não, das outras dimensões, né, esses seres negativos. E num segundo momento, as pessoas aqui, encarnadas, também vão acabar saindo do planeta em algum momento por conta de coisas que elas mesmas fizeram. E elas já não vão ter mais apoio da espiritualidade negativa dentro daquelas maldades que elas fizeram. Então elas vão ter que arcar com aquilo que elas mesmas fizeram, entendem? Mais ou menos assim. Deixa eu voltar aqui. Então, a Ana perguntou, né? Tô por fora desse assunto do arrebatamento. Vai acontecer isso logo? Ah, tá. Você já entendeu, né? Que é arrebatamento do primeiro. Nesse primeiro momento, são seres que estão nos planos astrais da não-luz, que ainda influencia que o planeta, de alguma forma, seja fazendo pacto com pessoas conhecidas da mídia, né? Pessoas influentes, ou seja, outras pessoas comuns também, ou seja, de alguma forma conturbando o planeta. Esses seres vão ser retirados. Vai chegar o momento quando a energia do planeta estiver estabilizada, alta, esses seres vão ser retirados totalmente. Então, qualquer pessoa que fazia pacto com esses seres, elas não vão ter como fazer mais pacto, elas não vão ter mais opção para realizar esses pactos, tá? E outra coisa, isso já está acontecendo, é as verdades, né, vindo à tona. Então, vai vir, não tem como segurar mais as coisas. Durante muito tempo se segurou, agora não se segura mais. Tanto coisas na mídia, como coisas nossas, assim, nas nossas vidas, vão vir à tona, sabe? Vão acontecer situações e todo mundo vai ficar escancarado as coisas para todo mundo ver. Então, quem estava fazendo coisas de má fé, vai chegar um momento que elas vão ter que arcar com tudo aquilo que elas fizeram, né? E sobre essa questão do arrebatamento, seria mais ou menos isso. Num primeiro momento, no plano espiritual, então são as falanges de Arcanjo Miguel que vai entrar ali para fazer a retirada de todos esses seres que ainda insistem em ficar aqui no nosso plano, né? Aqui na 3D, vagando entre a gente e aprontando aqui entre a gente. Esses vão ser os primeiros a serem retirados para outros planetas de energia 3D também, né? Compatível com a energia deles. E no segundo momento, as pessoas que faziam pacto com esses seres, que, né, não se arrependeram, ou assim, tem muita coisa ali. Claro que cada situação vai ser uma situação, não tem jeito de a gente entrar em cada uma. Mas, assim, pessoas que não conseguiam um desenvolvimento para continuar na 5D, elas também vão ser retiradas aos poucos, não vai ser de uma vez, mas elas vão ir saindo também, tá? Daqui do planeta e vai também para 3D, tá? Para outros planetas em 3D. Só que não tem como a gente falar datas para esses processos, porque é muita coisa e as coisas vão acontecendo de uma forma mais tranquila, mais devagar, para dar tempo, até faz parte, né, dos comandos de Mãe Maria, para que o máximo possível de almas consigam se recuperar, para não precisar serem levadas para outras dimensões. A espiritualidade, assim, o nosso Criador, e o Sananda, né, o nosso mestre aqui que está tomando conta
dessa transição planetária, eles são muito amorosos, eles estão fazendo de tudo para que o máximo possível de almas, né, de fractais, tenham condições, né? Quem tem pelo menos um pouco de chance de recuperar, eles vão tentar fazer de tudo para essas pessoas se recuperar. Só que tem algumas que realmente não tem como, sabe? Assim, sejam pessoas encarnadas ainda aqui ou desencarnadas, vai chegar ali um momento que não vai... pode ser que não tem como. Né? E se não tiver como, aí elas vão ser encaminhadas para outros planetas. Ok, não é a primeira vez que acontece uma transição. Um exemplo até disso que aconteceu foi a questão do Chico Xavier, né? Que ele é uma alma que veio, né, de Capela, que também foi um planeta que também passou pela transição planetária. Então, pode acontecer, né? A Capela passou pela transição, subiu para 5D, só que na época Chico Xavier era outro, né? Outra alma ali e tal. Ele não teve elevação suficiente para ficar na 5D, aí eles fizeram um pacto com a espiritualidade da luz para encanar aqui nesse planeta de 3D, para passar conhecimento. Eu acho que faltava pouca coisa, né? Para poder alcançar essa elevação, essa ascensão energética. E aí ele veio pra cá, junto com o mentor dele, que eu esqueci o nome agora. Ai. A minha mente, às vezes, é um pouquinho atrapalhada com o nome, gente. Mas, dependendo aqui, depois eu lembro, tá? Mas ele veio aqui pro nosso planeta, fez um trabalho maravilhoso. E assim eles conseguiram, sim, ascensionar. Aí ficou a livre escolha deles voltar pra Capela ou ir para outro planeta, ou continuar no auxílio aqui do nosso, enfim. Mas eles conseguiram cumprir. Às vezes acontece assim também, né? Se a gente não consegue a elevação necessária para ficar num planeta de 5D, a gente pode passar por alguns trabalhos ali, algumas provas, entre aspas, né? Assim, em outros locais, para conseguir, né, essa elevação e assim, né, passar, né, ascensionar. E no fundo, assim, resumindo tudo isso, todos nós somos almas em evolução e tudo que a gente deseja é ascensionar cada vez mais até chegar ao nosso Criador, né? Nosso Deus, da onde a gente veio. Esse é o plano de todos nós, tá bom? Então, se ninguém mais tem perguntas, vamos encerrar. Eu acredito que falei tudo, não esqueci nada não. Resumindo, é isso, gente. Todos nós vamos sim passar por processos de mediunidade. Todos nós vamos sim ter algum tipo de mediunidade em algum grau. Uma ou outra, outros vários ao mesmo tempo. Mas todos nós vamos sim aprender tudo isso aí, porque faz parte, é o nosso desejo de alma. É a nossa conexão com a nossa ancestralidade, com o nosso início ali do nosso ser adâmico, tá? E é isso. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo que participou. E vou deixar salvo, tá? A live vai ficar salva lá no YouTube. Só tem jeito de salvar lá, tá, gente? Porque a live passou de 1 hora e quando tem mais de 1 hora, olha aí, ó, sincronicidade. Quando tem mais de 1 hora, não tem como salvar aqui no TikTok. Por isso que vai ficar salva lá no YouTube. Depois, Ana, como você notou, você foi a única que notou esse número. Aí você dá uma pesquisada. Qual que é o significado dele, que com certeza tem alguma mensagem para você, tá? Primeiro significado em destaque, lá no Google. Gente, só mais um detalhe rapidinho, antes de encerrar. Quando a espiritualidade me falou dessa questão de pesquisar um número no Google, e o primeiro significado os primeiros significados em destaque, eu lembro que eles falaram desse jeito, era a resposta para vocês. Quando eles falaram isso, foi lá em 2021, 2022. Naquela época ainda não existia essa IA que o Google tem hoje, que facilita, onde você joga a informação lá e já aparece para você em destaque. Naquela época ainda não existia.
E aí alguns números apareciam em destaque aleatoriamente, sem ser pela inteligência artificial, e outros não. Aí eles falavam, primeiro em destaque é a primeira página ali de site que aparecer para você. E olha só, hoje em dia ainda foi facilitado mais ainda para a gente conseguir essas informações, porque tem essa inteligência artificial que mostra a primeira resposta em destaque sempre, praticamente sempre. Então, olha só, né? Eu acredito que é o mundo espiritual aí mexendo na inteligência artificial também para facilitar pra gente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que auxiliou, comentou, esteve aqui, os presentes, tudo mais. E se vocês quiserem, entra lá depois no Google, ou no WhatsApp, tem o link lá no canal do YouTube, quem não tá no grupo ainda. E essa live vai ficar lá, tem outros conteúdos lá no canal do YouTube, tá? Tem o link do canal na bio do TikTok. Então, entrem lá, tem minhas outras redes sociais lá, enfim, tá tudo lá. E vai ficar salvo lá também, tanto lá. Até a próxima live, na próxima segunda. Tchau, gente. Muita boa noite pra vocês. Obrigada a presença de todos. Bye, bye.